Olá, amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo hoje, dia 3 de outubro de 2020. Estamos iniciando mais uma semana, mais um ciclo semanal, não é isso? 7 dias de estudos consecutivos sobre o mesmo tema. O tema dessa semana, a família. O que será que temos para aprender sobre esse tema? Um tema tão vasto e, ao mesmo tempo, tão singular, tão ímpar. Não é verdade? Convido você para orarmos, para seguirmos no estudo de hoje. Oramos, Senhor Deus, agradecidos pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra livremente. Envia-nos o Espírito Santo para compreendermos a Tua vontade para nós no estudo de hoje. Perdoa os nossos pecados. Oramos em Jesus. Amém. Muito bem. O verso para memorizar, ou seja, cada início de ciclo novo semanal, a lição da Escola Sabatina traz um verso norteador, um verso bíblico, não é isso? E o verso de hoje está em Provérbios, capítulo 1, verso 8, que é muito conhecido, obviamente você não tem obrigação de lembrar, não é isso? E na minha Bíblia está ensinando da seguinte forma: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Normalmente na Bíblia, quando você ouve a palavra ouve, onde ela está escrita ouve, ela é na verdade o início de um discurso de orientação, geralmente pai para filho, ou que tenha esse cunho carinhoso, instrutor, doutrinador dentro da família. Na verdade, a palavra ouve, ela não está alertando o ouvinte apenas para escutar o som da voz de um conselheiro, mas para apanhar o conselho e viver, pôr em prática, trabalhar a orientação que está recebendo. No texto da lição, nós lemos o seguinte: como seres humanos, devemos sempre aprender. Ou seja, a minha mente e a sua devem estar sempre voltadas para a abertura, a liberalidade, a generosidade de reconhecer que não somos donos de toda a verdade e que podemos diariamente alcançar uma nova lição para essa vida e na vida que virá quando Jesus voltar, obviamente. A vida é uma escola. Desde os tempos mais antigos, os fiéis em Israel haviam dado muita atenção à educação dos jovens. Sim. Por que os jovens, em especial, logo na abertura da lição de uma semana que fala sobre a família? Porque a juventude é realmente o futuro da sociedade e da humanidade. Se você já não é tão jovem, obviamente você vai viver bons anos nessa vida, numa cidade, numa comunidade, numa igreja, numa instituição, num emprego que geralmente será, em boa parte, administrado por jovens. Então, quando você tem uma educação para jovens bem estabelecida, você garante uma sociedade mais regular, mais justa, quem sabe, e mais igualitária, não é isso? O Senhor lhes tinha dito à nação israelita instruções para que desde pequenas crianças fossem ensinadas sobre sua bondade e grandeza, especialmente como está descrito na sua lei e demonstrado na história de Israel. Então, veja, Israel recebeu orientação para desde as primeiras etapas da vida do ser humano, bem jovenzinhos, crianças mesmo, pudessem receber a palavra de Deus, obviamente adaptada à capacidade de absorção pela faixa etária em que estavam. E essa orientação é uma orientação divina, sob toda a sabedoria de Deus, para o melhor crescimento e estrutura da família, que é onde começa uma sociedade, uma comunidade, toda uma nação. Não é isso? Cânticos, orações e lições das Escrituras. Veja, é o que nós temos falado há muito tempo nos estudos bíblicos que divulgamos aqui. A adoração perfeita e ideal a Deus, ela envolve o louvor, ela envolve a oração e ela envolve o estudo da palavra. Se formos desenvolver outros canais, envolve também o ofertório, a doação, a devolução dos santos dízimos, como parte da adoração a Deus. Se formos ainda um pouco mais adiante,
Podemos usar os nossos talentos para aqueles que receberam talentos como músicos, instrumentistas, para participarem desse momento de adoração a Deus também. Mas todas essas questões, elas começam em casa, no lar. Elas não começam na igreja, na escola de música, no trabalho, no emprego, na faculdade. Elas começam na célula principal da sociedade, que é a família. Pais e mães deviam instruir os filhos na verdade de que a lei de Deus é a expressão do seu caráter. Veja aqui que declaração extraordinária. Pais e mães deveriam instruir os filhos na direção de que eles compreendessem que a lei de Deus é a expressão do caráter divino. E que, ao receberem os princípios da lei no coração, sua imagem era gravada no espírito e na mente. Sim, isso era a orientação dada por Deus aos pais e mães das nossas crianças e jovens na nação israelita. Muito do ensino era feito oralmente, mas os jovens aprendiam também a ler os escritos hebraicos. E aqui está uma indicação fortíssima da indicação que a leitura da Bíblia é algo ímpar na construção de uma família. Por mais que você não seja cristão ou não apoie o cristianismo, enfim, você é livre para isso. Vivemos no Brasil, num país onde a liberdade de consciência religiosa é garantida pela Constituição Federal. É uma cláusula pétrea, se assim podemos chamar. Aqui há dificuldades para que isso seja alterado, obviamente dependendo de uma grande proporção de votos dos parlamentares. Então você é livre para crer, para não crer, e também você tem o dever de respeitar quem crê. E se você crê, tem o dever de respeitar aquele que não quer ter envolvimento religioso algum ou contato com a palavra de Deus. Somos livres e por isso devemos ser respeitados e respeitar a escolha do próximo. Portanto, eu sugiro que você use a sua liberdade de escolha, de consciência religiosa, para abraçar a Bíblia, porque ela é de fato um compêndio onde personalidades e o caráter do ser humano pode ser lapidado de forma ideal. Obviamente, essa é uma visão criacionista para aquele que crê que o ser humano foi uma obra de criação das mãos de Deus e, portanto, se ele é o autor da fabricação dessa máquina humana, ele com certeza sabe o que deve ser recomendado para a sua manutenção, melhor desempenho e, no caso de seres humanos vivos como nós, para a nossa melhor felicidade. Eu sigo com a leitura de duas perguntas. O que a Bíblia revela sobre educação na família? Qual princípio podemos retirar dessa educação familiar para nós, seja qual for a situação da nossa família? São duas perguntas que possivelmente vamos responder durante essa semana. Não se esqueça que, acima de qualquer coisa, o Senhor Deus nos instruiu a ler a sua palavra para compreendermos a sua santa lei e o seu caráter, que estão intimamente ligados um ao outro. Comentário do autor para a lição nessa semana, ele diz que a família é a nossa primeira escola. Na semana passada estudamos o Éden como a escola de Adão e Eva, e agora estamos olhando para a família como primeira escola. De fato, a vida é uma escola, diz o comentário. Assim sendo, a lição começa e prossegue demonstrando que a família é a nossa primeira sala de aula. Nenhuma criança é jovem demais para começar a ouvir sobre a bondade de Deus. Hinos e orações acerca da grandiosidade divina deveriam começar desde o berço e seguir conosco até o túmulo. É um senhor conselho, ou seja, toda uma vida. Eu fico imaginando no comentário que vou fazer aqui com você agora, como era na prática. Confesso a você que poucas vezes na minha vida eu pensei nisso que eu vou ler aqui. Adão, Eva, Caim e Abel tiveram o privilégio de formar a primeira família do mundo. É difícil conceber como seria ter o conjunto da história humana olhando para você na mesa de refeição de manhã. O jardim do Éden, exuberante, porém inacessível, ainda estava à vista deles, sem falar no anjo que o guardava com sua espada de fogo. Sem dúvida, o tremendo esplendor dessa paisagem inspirou inúmeras perguntas dos pequenos. Você imagina Adão e Eva, Caim e Abel do lado de fora do jardim do Éden. Eles não podem acessar
mas daqui de fora eles veem aquele lugar maravilhoso. Nós não vamos entrar aqui no caminho para saber quanto tempo demorou depois da saída de Adão e Eva do jardim do Éden para o nascimento dessas crianças. Mas perguntas como, poxa, lá é tão bonito, por que não moramos lá? Olha, as árvores de lá parecem ser mais interessantes, os frutos, por que não vamos para lá? Vocês já moraram lá? Como era lá? Conte para nós o rio, o lago, os animais, o canto dos pássaros. Por que é tão diferente dentro do jardim do que aqui fora? Perguntas curiosas de crianças comuns. Realmente, isso aqui foi uma realidade, porque nós não podemos conceber Caim e Abel, crianças diferentes daquelas que nós conhecemos. Eles tinham um evangelho para compartilhar que falava de um filho divino, Adão e Eva, que um dia nasceria para esmagar a cabeça da serpente, mas não sem o sacrifício de si mesmo, para levá-los de volta ao paraíso. Essa era a lição que Caim e Abel escutavam em casa, entre aspas, podemos assim dizer, do lado de fora do Éden. A profetisa Ellen White, em um dos seus livros, mais especificamente o livro Visões do Céu, ela sugere que Adão e Eva quase que diariamente se aproximavam do jardim o máximo que podiam e ali adoravam a Deus. Uma clara demonstração de saudade do lar, que eles tinham completa consciência que não mais acessariam naquela vida, enquanto Jesus não voltasse para restaurar os danos que o pecado introduziu na natureza. O que você pensa sobre isso? Eu quero começar a encerrar o estudo de hoje, mas deixar você pensando, você que é pai, você que é mãe, na sua posição de educador, de instrutor de uma criança, onde você tem toda a liberdade de apresentá-la à Bíblia, a Jesus, ao Espírito Santo e a Deus o Pai. Obviamente com uma linguagem lúdica para os menores e um pouco mais instruída para aqueles que têm uma capacidade na faixa etária de compreender bem a divindade e o seu amor incondicional por nós. Por outro lado, deixo você também, filho, filha, com o pensamento de que os seus pais deram a você o melhor que tinham, e se não deram, é a hora de você andar com suas próprias pernas em relação à verdade bíblica e à salvação de almas nessa terra. Lembre-se, você que é filho, que é uma filha hoje, que ainda não tem filhos, é desse grupo que estou me referindo. Lembre-se que os erros dos nossos pais no passado, eles não devem interferir nas nossas escolhas em relação a Jesus no presente e para o futuro. Os nossos pais são seres humanos como nós e com certeza podem ter cometido erros na nossa criação e instrução. Mas se hoje a palavra profética tem chegado até você, diga sim a Jesus e construa uma nova família com uma instrução bíblica clara e objetiva sobre o caráter e a lei de Deus. Eu espero encontrar você aqui amanhã, domingo, dia 4, para seguirmos no estudo semanal sobre a família, segundo o autor da lição da Escola Sabatina para essa semana. Antes da bênção, deixo aqui o convite para você visitar o nosso canal no YouTube, Lições da Bíblia, Davi Santos, para você fazer a sua inscrição, marcar o sino, dar o seu like nesse vídeo. Eu convido você para assistir outros vídeos que estão lá disponíveis, caso você não tenha assistido ainda, tá certo? E fica aqui o convite e a liberdade para você curtir todos os vídeos desse canal com quem você quiser, porque isso é uma distribuição da palavra de Deus gratuita. Se você gostou desse vídeo, pessoas que você conhece poderão gostar também. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.